A convenção que foi aprovada agora na Organização Internacional do Trabalho, o que ela significa? É uma norma que ela vai ditar para os países integrantes da OIT um tratamento para aquele segmento. Nesse caso, nós estamos falando do emprego doméstico. Então, primeiro, ela não entra em vigor de imediato. Uma norma nova, uma convenção nova, ela primeiro tem que ser utilizada por 2 países integrantes. Uma vez que 2 países já estão utilizando, vai ter que esperar 12 meses para ver os resultados. Se for satisfatório, ela fica sendo mundial, ou seja, todos os países integrantes, em tese, terão de adotá-la. Só que os países não são obrigados a adotá-la imediatamente. Como nós falamos no primeiro bloco, vai ter que ser mandado um projeto de lei, no caso do Brasil, para o Congresso Nacional, tem que ser aprovado pelo Senado e pela Câmara, e aí sim, uma vez votado e indo para presidente da República, ela se torna uma lei. No último dia 16 de junho, foi aprovado em Genebra, na Convenção Internacional da OIT, uma norma que determina que o trabalhador doméstico no mundo inteiro tem que ter os mesmos direitos do trabalhador normal daquele país, de acordo com suas leis trabalhistas e previdenciárias. A primeira questão é, quando começa a vigorar isso no Brasil? Para começar a vigorar, depende que o Congresso Nacional vote, ou seja, o Senado e a Câmara votem e, se aprovarem, vão mandar para o presidente da República. Isso pode levar de 3 meses, 1 ano ou até mais. Então, nesse momento, empregador doméstico e trabalhador doméstico, não existe nada valendo. Os direitos trabalhistas do trabalhador doméstico são os que existem atualmente. Bem, quais são os direitos que o trabalhador doméstico passará a ter? E, obviamente, se ele tem direitos, vão ser obrigações do empregador a partir do momento que o Brasil adote essa convenção. Os direitos são jornada de trabalho de acordo com a Constituição, que hoje são 44 horas semanais ou 8 horas diárias. Com isso, também terá direito a hora extra, caso faça, adicional noturno. Vai ter direito também a salário família, afastamento por acidente de trabalho, seguro-desemprego obrigatório e também o fundo de garantia se torna obrigatório. Isso se o Brasil adotar integralmente essa norma. Mas, como eu falei anteriormente, vai ter que ser votado e pode até haver mudanças em alguns direitos. Bem, quais são os custos que vão ser aumentados na formalização do trabalhador doméstico? Para o empregador doméstico, basicamente é o FGTS, que é 8% ao mês, e que, se o empregador demitir o empregado sem justa causa futuramente, terá que pagar uma multa de 40% sobre esse saldo. E o fundo de garantia também ele incide sobre o 13º e sobre as férias. Então, arredondando, são 8% mês a mês, mais 40% de multa, que daria mais 3,2%, ou seja, 11,2%. Os demais direitos, como salário família, como seguro-desemprego, como acidente de trabalho, são custos para o governo, para a Previdência Social. Apesar que, no caso do acidente de trabalho, enquanto a empregada estiver afastada, o empregador terá que mês a mês depositar o INSS de 12%. Então, isso pode implicar mais um custo, além de que, quando a pessoa se afasta por acidente de trabalho, ela tem uma estabilidade garantida pela CLT de 1 ano após o retorno. Ele não pode ser demitido ao retornar ao trabalho. Por outro lado, poderiam perguntar, mas e a hora extra e o adicional noturno? Bem, a hora extra não é um custo adicional. A hora extra é pagar um valor por 1 hora a mais que o trabalhador realizou. E o adicional noturno, como exemplo, o cuidador de idoso que faz um plantão das 10 da noite, das 22 horas, às 5 da manhã. Isso vai encarecer? Sim. Em regra geral, o adicional noturno encarece em 20%. Nós estamos falando para trabalhadores, que é uma minoria,
que exerçam uma atividade no horário das 22 às 5 da manhã. Então o custo de fato será fundo de garantia. É importante destacar que desde 2005, a Doméstica Legal tem trabalhado no Congresso Nacional com projetos de lei que diminuam o custo para o empregador doméstico. Que projetos são esses? O primeiro projeto é a redução do INSS do empregador doméstico, que hoje é 12%, passa para 6%. O segundo projeto, ele tira a multa de 40% do fundo de garantia, mantendo o FGTS opcional ao empregador. O terceiro projeto permite que o empregador que queira fazer um plano de saúde para sua empregada, ele possa bater na declaração anual do imposto de renda. Então é uma opção. O quarto projeto define o que é diarista, porque até hoje a lei não define, e quem define é um juiz do trabalho quando há uma ação trabalhista acionada por uma diarista. O quinto projeto, ele propõe uma anistia ao empregador doméstico que está na informalidade. Anistia do quê? Da dívida do INSS. Por quê? Se uma empregada entra com uma ação na justiça e é comprovado que aquele empregador ele não cumpriu a lei, ele vai ter que, além de pagar férias 13º, também ele vai ter que regularizar o INSS. Então nós estamos propondo uma dívida, uma anistia, o empregador regulariza o último ano de trabalho e tem perdão do restante. Porque tem um dado muito importante. Além de diminuir o custo de quem hoje já assina a carteira, nós temos que diminuir o custo para quem não assina, para estimulá-lo a cumprir a lei. Porque não adianta querer aumentar direitos para uma minoria e deixar a maioria excluída. É a realidade do emprego doméstico brasileiro. De 7.200.000 trabalhadores, somente 2 milhões têm carteira assinada e 5.200.000 são informais, ou seja, eles estão excluídos, não tem nenhuma segurança trabalhista e previdenciária. Então, qual é o melhor ambiente? Que o governo tenha sensibilidade de reconhecer que empregador doméstico não é uma empresa, empregador doméstico não tem fins lucrativos com o seu trabalhador doméstico, e o empregador doméstico brasileiro, onde a maioria é classe média, ele tem uma renda limitada, ele tem uma capacidade financeira limitada. Nós ainda não somos um país de primeiro mundo cuja renda per capita é igual a dos Estados Unidos, é igual a da Inglaterra, da Alemanha. Então nós temos que ter a sensibilidade de não criar leis onde o resultado dela pode ser o inverso ao esperado, ou seja, que aumente a informalidade, o pior, desempregando milhares de pessoas que hoje, a muito custo, conseguiram sua carteira de trabalho e tirando totalmente a esperança daqueles que estão na informalidade de um dia ter a carteira de trabalho assinada. Então, empregador doméstico e trabalhador doméstico, nós estamos há 6 anos trabalhando para que, paralelo a projetos que aumentem os direitos do trabalhador, direitos justos, e tenhamos leis que não aumentem o custo do empregador doméstico, ao contrário, diminua o custo da legalidade.